Galerinha, a história do anime começa com o protagonista Shitora Koshi falando que a deusa de sua escola, a linda Takane Takamine, é a presidente do conselho estudantil. Ela é a melhor em todas as matérias, e até nos esportes, ela é boa. E ela é tão popular que parece uma verdadeira deusa. Porém, ele é o exato oposto. Ele fala que ele sempre tira notas vermelhas, e é horrível nos esportes. E na sua escola, parece que ninguém sabe que ele existe. E é quase como se ele e a presidente fosse água e óleo. Ele ainda fala que a única coisa que eles têm em comum é que desde crianças eles sempre foram para as mesmas escolas, e ela sempre foi um prodígio. Porém, eles nunca se falaram. Ele então termina falando que, de seu ponto de vista, ela sempre foi muita areia pro seu caminhãozinho. E por isso mesmo, ele jamais imaginou ser amigo ou algo a mais da presidente. Após isso, se passam alguns minutos e ele aparece massageando algo maravilhoso, se é que vocês me entendem. Ele então fica muito surpreso com aquilo. Porém, a linda Sugoi fica muito feliz e pede para que ele seja o seu armário pessoal. Depois disso, voltamos algumas horas no tempo. E enquanto está sozinho no ginásio de educação física, ele olha seu boletim e fala que novamente ele tirou uma nota vermelha. Enquanto fala, ele escuta alguém entrando no ginásio, e curioso, ele vai ver quem é. Ele então vê que é a deusa de sua escola, e se pergunta o que ela está fazendo ali sozinha. A linda presidente, então sem perceber que está sozinha, começa a tirar sua roupa. O protagonista então vê ela se trocando, e tenta ficar de olhos fechados. Porém, ele não consegue e acaba vendo algo grandioso. Ele então percebe que a Sugoi estava apenas colocando o sutiã que ela tinha esquecido. Após isso, ele se lembra que viu algo maravilhoso, e fala que ele é um lixo. Porém, ele viu de relance o melão da deusa de sua escola. Após isso, ele vai para sua sala de aula, e se pergunta por que ela fez aquilo no ginásio. Além disso, ele se lembra dos melões e fica muito feliz. Enquanto ele pensa nos melões, um professor aparece e começa a entregar as provas dos alunos. Ele então se levanta e fica feliz em ver que tirou 52 na sua prova, e fala que ele nunca tirou uma nota tão alta. Após isso, o professor chama a deusa Takamine e fala que está surpreso de ver que pela primeira vez ela não tirou a nota máxima. Os alunos então sussurram que é raro ver a deusa não sendo perfeita nas matérias, e falam que até ela comete erros. A linda Takamine então escuta os sussurros, e pergunta ao seu professor se ele não cometeu nenhum erro para ela ter tirado aquela nota. O professor então fala que não tem nenhum erro, e que ela não precisa ficar triste. A linda Sugoi então fica muito irritada, e fala que entende o que o professor está falando. Ela então começa a tirar sua calcinha no meio da classe. O protagonista então vê aquilo e se pergunta por que ela está fazendo isso. Além disso, ele olha aquele pêssego e fala que parece ser muito macio. Após isso, uma borboleta mágica aparece, e ela volta no tempo. Após isso, o Shirota acorda novamente na sala de aula, e se pergunta em pensamento onde está aquele pêssego maravilhoso. Enquanto pensa, o professor novamente chama ele para entregar sua prova. Ele então se levanta e fala que talvez ele estivesse dormindo. Enquanto caminha, ele fala que ele jamais tiraria uma nota 52, somente em seus sonhos. Ele então pega sua prova e vê que tirou exatamente essa nota. Ele então percebe que aquilo não foi um sonho, e se pergunta se aquilo foi uma espécie de déjà vu. O professor então chama a deusa da Kamine para entregar sua prova, e o protagonista fala que a Sugoi irá tirar 98, igual no destino original. Porém, o professor fala que, como esperado, ela tirou a nota máxima novamente. O Shirota então fica muito surpreso. Após isso, se passam alguns minutos. E enquanto caminha pelo corredor, o Shirota fala que aquilo não foi um sonho, e que ele tem certeza que ela tirou 98. Além disso, ele se lembra dos pêssegos, e fala que aquilo foi real demais para ter sido só um sonho. Ele então decide tirar a história limpo e vai até o conselho estudantil para perguntar à própria deusa o que aconteceu para ter certeza que ele não está louco. Ele então bate na porta e, após entrar, a linda Takamine pergunta o que Shirota quer e no que ela pode ajudar ele. O Shirota então fala que o que ele irá dizer agora pode parecer estranho, porém ele jura que quando viu a nota da presidente, ela tinha tirado 98 pontos e não 100. A presidente então fica muito irritada e pergunta se ele revelou aquilo para mais alguma pessoa. O Shirota então fala que não falou aquilo para ninguém. A presidente então se levanta e, enquanto caminha até o prota, ela fala que parece que ele estava observando ela. Porém, ela não percebeu nada. O Shirota então surpreso, fala que ele viu a nota sem querer e que não foi de propósito. A linda Sugoi então coloca o prota contra a parede e fala que a prova não é importante. O importante é que ele viu os melões dela no ginásio de educação física. Ele então fica com muito medo e tenta negar tudo. A Sugoi então fica feliz e fala que não adianta ela intimidar ele, e que agora eles irão ter uma conversa construtiva. Ela não pergunta se ele quer um copo de água e dá ele, porém ele fica com muito medo, e pensando que vai ser expulso, ele pega o copo tremendo e acaba derrubando, e sem querer jogando água na presidente. A linda Takamine então desvia da água e fala que ele não precisa ficar tão nervoso, pois ela já falou que não iria fazer mal a ele. O Shirota então pede perdão pela água e fala que se ela tivesse molhado, ele irá secá-la. Ela então vê ele tremendo e fala que aquela água é uma ótima oportunidade. Ela então começa a tirar o seu airbag e novamente ela volta no tempo. Agora de volta ao tempo, ela chama o protagonista. Após ele acordar, ela pergunta se agora ele percebeu o que ela fez. Ele então fala que entende que eles voltaram no tempo. E então ele olha para ela e percebe que ela está toda molhada. Ele então pergunta por que ela está molhada. A linda Sugoi então fala que ela está assim porque ele acabou molhando ela com a água do copo. A linda Sugoi ainda fala que ele não deve ficar ali parado. E como ele prometeu, ele agora deve ir até ela e secar ela todinha. Ela então fala que ele tem que ser rápido, senão ela pode acabar pegando um resfriado. Ela então se senta e cruza suas pernas e fala que ele deve secar os melões, pois eles ficaram muito molhados. Enquanto seca, o prota fala que parece que vai morrer, pois ele está realizando um sonho maravilhoso. Enquanto ele a seca, a linda Sugoi pergunta se ele não percebeu algo ainda mais maravilhoso, além dela estar molhada.
O Prota então fica com muito medo e pergunta se ele fez mais alguma coisa ruim contra ela. A Lisa Sugoi então fala que o protagonista é muito lerdo e pega suas mãos para sentir o gostinho do paraíso. Enquanto sente as nuvens, ela pergunta se pelo toque ele já percebeu o que ela está falando. O protagonista então se sentindo no paraíso pergunta se ela está falando na maciez daquilo. Ela então fica muito irritada e golpeia onde todos os homens sentem uma enorme dor e fala que ele está totalmente enganado. Ela então fala que seu tato é horrível, além disso muito vermelha. Ela fala que pensando melhor, ele estava segurando o paraíso da Sugoi mais linda de sua escola, e por isso é normal que seu cérebro tenha pifado. Ela então levanta sua blusa e fala que além de estar molhada, seu sutiã sumiu. Ela então fala que essa é a sua habilidade sobrenatural, a donzela que não conhece a impureza, a eterna estrada da virgem. Ela então fala que a sua habilidade permite que quando ela tire uma de suas roupas de baixo, ela mude o seu destino. O Shirota então fica muito confuso e pergunta o que ela está querendo dizer com habilidade sobrenatural. Ela então explica que quando ele jogou água nela, ela desviou, e depois ela tirou seu sutiã e mudou o destino e deixou a água acertar nela para que ela ficasse totalmente molhada. O Shirota então tenta falar que não entendeu nada, porém a linda Tanaka o interrompe e enquanto caminha para a porta, ela fala que agora ele deve estar se perguntando para onde foi o sutiã que ela tirou e por que ele é o único que se lembra de tudo o que aconteceu. O Shirota então em pensamento fala que na verdade ele não tinha pensado em nada disso. A linda Sugoi então fala que irá explicar o primeiro motivo. Ela então fala que quando ela usa sua habilidade, sua roupa some literalmente. Então, abre a sua blusa e mostra para ele que realmente o seu sutiã sumiu. Ela então tira sua blusa e fala que o motivo dele lembrar de tudo é porque todos que veem seus melões ficam imunes às mudanças e se lembram de tudo que aconteceu no destino original. Ela então termina perguntando se o protagonista entendeu tudinho. O Shirota então muito vermelho fala que com aquela visão maravilhosa ele não está conseguindo guardar nada em sua memória. A Takamine então fala que entende que tudo aquilo seja muito para ele entender. Além disso, ela fala que aquilo leva uma outra pergunta, que é como ela tem esse poder e como ela despertou ele. O Shirota então, ainda muito perplexo, fala que ele ainda não chegou a entender nem o que ela falou antes, e por isso ele ainda não chegou a se perguntar sobre o poder dela. A linda Takamine então fala que ela ganhou esse poder porque ela é a única Sugoi digna de ser a número 1 em tudo no mundo. O Shirota então fica ainda mais confuso, e a linda Sugoi fala que ela é, obviamente, a melhor nos estudos e nos esportes. Além disso, ela se destaca de todos sendo a presidente do corpo estudantil da escola. Isso tudo sem contar que ela é a mais linda da escola, com uma beleza e com um corpo na exata proporção para ela ser a mais linda de todas. Ela então termina perguntando ao Shirota se ele não concorda que ela é a número 1 e a melhor do mundo. O Shirota então fica com seu coração acelerado e pede para que ela cubra seus melões. Porém, a linda Takamine o ignora e fala que, obviamente, ela não conta só com a sua habilidade para ela estar sempre no topo. Ela se esforça muito, porém, mesmo com seu esforço e com a sua habilidade, é impossível que ela não cometa alguns erros. Ela então, com um sorriso cruel, termina falando que não espera que um homem como Shirota, que tem 95% de sua vida com erros, vá entender o seu lado.